Gente boa, eu quero que nós abramos no Evangelho de Marcos, capítulo 11, do verso 12 ao 14. No dia seguinte, quando saíram Jesus e os discípulos que tinham pernoitado em Betânia, a 2 quilômetros de Jerusalém, teve fome. Jesus teve fome. E vendo ele de longe uma figueira cheia de folhas, foi ver se nela, porventura, acharia algum figo. Aproximando-se Jesus da figueira, nada achou senão folhas e folhas, porque não era a estação de figos. E só um parêntese. E o figo, a figueira, é uma árvore que, antes de dar folhas, ela dá a própria fruta. É só depois que ela dá a fruta é que surgem as folhagens. De modo que uma figueira cheia de folhagens significa dizer que ela tem que estar cheia de figos, porque o que nasce primeiro é o figo. Mas aquela figueira ali era uma anomalia vegetal, e que aqui serve de ilustração, de metáfora, de parábola para Israel. Por tudo que Marcos vem descrevendo que Jesus viu antes, Israel era como aquela figueira, cheia de folhas, cheia de religião, cheia de aparência, mas escondendo o fato de que não havia fruto dela. Então, não fique achando que é um capricho de Jesus perseguindo a figueira, por favor. Os ecologicamente mais apaixonados não entrem em crise ecológica por causa do que vai acontecer, pelo amor de Deus. Porque não era tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira. Olha só como a relação de Jesus com gente, com figueira, ou com mar, ou com vento, é igual. Jesus lhe disse, parece até que ele está falando com uma senhora, ou com um rapaz, com uma mulher que não quer dar à luz e é ingrata, raivosa, diz, não quero, jamais. Então lhe disse Jesus, nunca jamais nasça fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E essa é uma parábola também para Israel, que era uma figueira cheia de folhas e sem fruto, digno de arrependimento. Aí o verso 20 prossegue. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Eles vão saindo cedo de Betânia para Jerusalém, Jesus está com fome, acontece isso. Agora, já é um outro dia, eles vão chegando lá e olham e veem que aquela árvore grande, que estava antes cheia de folha, e algumas figueiras ficam bem frondosas, tinha secado toda até a raiz. Então Pedro, lembrando-se do dia anterior, falou a Jesus, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. O cara ficou surpreso, acho que ele achou que Jesus estava jogando conversa fora, né? Brincando de amaldiçoar a figueira, nunca mais nasça fruto de ti, pensando que Jesus é como a gente, que dá uma topada e amaldiçoa a pedra, fala bobagem à beça. Nós falamos muita bobagem, né? Você já pensou a quantidade de bobagem que você fala? Uma irritação aqui, outra ali, por causa de coisas mínimas, reações muito estúpidas. E Pedro julgou a Jesus pela estupidez dele. Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus disse a Pedro, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte era o Monte das Oliveiras, que está lá até hoje. Eles estavam ali entre Jerusalém e Betânia, e o que faz separação entre uma coisa e outra é só a elevação, o pico do Monte das Oliveiras. Betânia está construída na descida do Monte das Oliveiras, do lado de lá, Betfagé, Betânia.
Por isso vos digo, Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes já, que já recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, no ato de orar, se tendes, se lembrardes e tiverdes, e aqui ele nem condiciona ao lembrar, ele diz que a gente sabe se tem. Se estiverdes orando e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Se você tem algo contra alguém, perdoe essa pessoa, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Oração é algo, em relação aqui, todos nós temos algum tipo de expectativa. Mesmo aquele que ora muito pouco aqui entre nós, ou que quase nem ora, nem lembra disso, passa a lembrar da oração na hora em que alguma coisa dói, ou que alguma impotência surge, ou que alguma angústia chegue, ou que algum susto nos acometa, nos visite, alguma subteza nos deixe sobressaltados, ou quando a gente desenvolve um sentimento de compaixão por alguém e, de repente, o ente da nossa compaixão está para além da possibilidade do alcance das nossas mãos ajudarem, às vezes a pessoa ora. Quando alguma impotência, a oração acaba se transformando, para a maioria das pessoas, aquilo que a gente faz quando a gente não consegue fazer por nós mesmos. A gente diz, socorro, lembra-te de mim. Porque quando o indivíduo, na maioria das vezes, se sente podendo, a maioria vai parando de orar. E sempre, também a maioria de nós, associa oração a coisas que demandem transformações, mudanças. Muitas vezes fora de nós. E quando a oração é algo que a gente faz desejando mudança em nós, também na maioria das vezes é porque nós já fomos tão frustrados do lado de fora, em razão de quem nós somos, de quem nós nos tornamos, de como a nossa existência se torna tão pouco palatável e às vezes entra num estado de total rejeição por parte de pessoas que a gente queria que nos acolhessem, ou de situações que nós gostaríamos que nos fossem favoráveis e não são, porque o nosso próprio ser trabalha contra tudo na vida. Aí o indivíduo, nessa hora, começa a dizer, ó, Deus me muda. Mas também, eu repito pela quinta vez, na maioria das vezes, é por causa de frustrações externas e não por causa do que nasce no coração. Orar por orar, orar entendendo a oração como intimidade, comunhão, privilégio, conversa, relação, diálogo com o Pai, entendendo a oração como a alegria mais natural do ser, e entendendo a oração como a coisa mais simples de acontecer, porque até os nossos pensamentos, nosso processo reflexivo,
nosso processo decisório, nosso processo de discernimento das coisas, de compreensão, a nossa capacidade cognitiva, toda ela pode ser trabalhada e condicionada a tornar-se num processo de oração, que é o ideal, que é aquilo que Paulo diz, orai sem cessar. Quando ele está falando de orar sem cessar, ele está dizendo, façam com que todo o processo cognitivo de vocês, todo o processo de pensamento, de discernimento, de lógica, de reflexão, de decisão, tudo quanto constituir o trabalhar mental de vocês, viaje por dentro do ambiente, da certeza de que a nossa vida é um flagrante só diante de Deus, de que nós existimos nele, não é nem sendo vistos por ele, nós existimos nele. Mesmo quando eu não estou pensando em Deus, o meu pensar acontece em Deus. De modo que não há nada que eu faça que eu não faça em Deus. Até quando eu digo eu não creio em Deus, eu não quero Deus. Até quando eu digo Deus está longe de mim, eu estou cometendo o absurdo de dizer que Deus está longe de mim, estando eu em Deus, sendo alimentado pela energia de Deus, existindo em Deus, de modo que eu sou em Deus, até quando eu digo eu não creio em Deus. Mas quando você entende isso, não apenas aqui na cabecinha, mas você internaliza, introjeta isso no coração, nas entranhas do ser, e você diz, bom, já que é assim, já que eu sou um flagrante, permanente e ininterrupto, já que tudo em mim é em Deus, eu quero orar sem cessar. Porque orar sem cessar passa a ser a realidade mais natural. Eu quero levar a oração para o meu sistema parasimpático, assim como respirar, que eu não preciso pensar. Ninguém está aqui dizendo quantas vezes eu vou respirar esse minuto agora. Contando. Ia ser uma canseira se a gente ficasse contando a respiração, não é verdade? Graças a Deus a gente nem conta, o parasimpático toma o controle, é uma dimensão da nossa função nervosa que funciona automaticamente. Tudo, a maior parte de nós acontece no piloto automático do parasimpático. Coração vai aqui, ó. E ninguém fica controlando, deixa eu acelerar um pouquinho mais agora aqui, agora está na hora de ficar quente, agora deixa eu baixar. Não, está tudo operando naturalmente. Agora, olhe bem para mim. A sabedoria é quando eu chego e digo, já que eu, assim como o meu coração, como a minha respiração, sou em Deus, independentemente de que eu conte ou não conte, saiba ou não saiba, queira ou não queira, deseja ou não deseja, eu sou nele, até o diabo é nele, existe nele, todos os antagonistas de Deus bebem de Deus, recebem o fluir de Deus, até os seres mais hitlerianos defecam por causa da bondade de Deus, urinam por causa da bondade de Deus, comem e têm digestão por causa da bondade de Deus. Tudo quanto de bom na vida lhes acontece é graça de Deus. Por isso o ser humano é indesculpável. Mas já que é assim, uma das coisas mais sensatas que a gente deveria fazer seria dizer, eu quero que o meu pensamento se transforme em oração. Que as minhas ações sejam a expressão dessa oração. Que os meus sentimentos, que as minhas decisões, que o meu discernimento, eu quero que isso tudo viaje em Deus. Ao invés de ficar falando de mim comigo mesmo, como geralmente a maioria de nós faz, nem quem não fala sozinho, tem uns que falam sozinhos e dá para a gente ouvir, né? A pessoa falando consigo mesmo, não, você é bobo, fulano, não sei o quê, mas por que você botou isso aí? Você surpreende o cara no quarto, o que foi, fulano? Não, nada não.
que eu sou assim mesmo. Ele fica falando, mulher então, mais um pouco, né? A mulher gosta de falar sozinha com ela mesma, aquela coisa. É muito engraçado, não é? Eu não tenho esse hábito, mas eu acho interessante. Mas na mente, mesmo quem não fala para fora, fala para dentro. Aí você fica em diálogos com você, mas burrice, você imaginou? Tem uns que vociferam, né? Uns que ladram, que latem, que rugem para dentro. Tem uns que dengam, coitadinho de você, fulano, não liga não, meu bem, você é o máximo, é que eles não te enxergaram ainda, e tal. É o cara que ainda não entrou em processo de depressão, só está com uma auto-vitimização parcial. Ainda fica assim, fazendo carinho nele mesmo, nana, neném, você é gostoso, não liga não, tá bom? Até que o bicho pega e ele não sabe mais nem quem ele é. Mas a gente fica nessa relação constante de nós com nós mesmos. E a gente mata de nós para nós mesmos. A gente mente de nós para nós mesmos. Eu vou fazer isso, não faz não, fulano, não, vou fazer isso. Aí você briga com outra banda de você que não concorda. Aí vence sempre, não é? Quando é tentação, então, tem uma banda de você fadada a perder. Que é aquela banda que você cria só para dizer para você mesmo, olha, não é nem que eu não tentei. Eu tentei me convencer de que não era legal, mas eu não consegui convencer a mim mesmo, eu fui. O que eu posso fazer? Me estourei todo. É humanamente impossível, porque eu tentei me convencer e não consegui. Olha que eu sou duro de ser convencido, hein? E eu tentei me convencer de que não era para ir, eu fui convencido por mim mesmo a ir, eu não queria ir, mas fui, então coitado de mim. É assim que a nossa imbecilidade funciona. Mas o sábio é aquele que diz, já que eu sou assim, por que eu não transformo o meu processo mental, em vez de ser um diálogo estupidificante de mim comigo mesmo, eu não faço o meu diálogo mental e o meu espírito em todo o tempo pensarem numa sequência de pensamentos, num processo de pensar que seja uma relação referenciada pela consciência que eu tenho de Deus, referenciada pela percepção que eu tenho de que eu sou um flagrante diante de Deus, e referenciada pelo entendimento que eu possuo de que eu existo em Deus. Se esse ato simples se instala na gente, eu lhes garanto, a nossa existência muda quase 100%, gente. Porque a maior parte do que acontece a nós, conosco e dentro de nós, acontece por causa da nossa relação estanque, esquizofrenizada e que constrói um abismo na percepção e que pensa em Deus e imagina Deus como um ente a ser informado por nós, ou, na melhor das hipóteses, como um onisciente que precisa estar de vez em quando alerta, porque se ele não estiver muito alerta na onisciência dele, a gente dá umas dribladinhas rápidas, ele não percebeu, a gente segue. É como a mesquinharia do nosso ser funciona. Mas quando você entende que não é assim, e você toma uma decisão para além disso, de dizer, bom, já que eu sou em Deus e tudo em mim é um flagrante diante de Deus, e que a minha existência acontece nele, e que eu estou totalmente aberto, e que somente ele me conhece mais do que eu a mim mesmo, eu farei com que todo o meu pensar, todo o meu sentir, todo o meu respirar, todo o meu ser, todo o meu agir, seja um movimento que busque diariamente funcionar no parasimpático. Que eu não precise nem ficar pensando que eu estou falando com Deus, eu quero aprender a falar com Deus assim como eu respiro. Eu quero que isso se torne
automático na minha consciência. Eu quero que o temor de Deus me penetre, que o amor de Deus me constranja e que a consciência da presença e da realidade de Deus se tornem tão fortes em mim que dentro de mim tudo seja feito viajando dentro dele, por ele. Que a minha decisão, que o meu tesão, que o meu desejo, que a minha alegria, que a minha tristeza, que a minha escolha, que tudo em mim possam viajar em Deus, com a minha consciência. Porque se isto acontecer, eu vou depurando o meu pensamento, eu vou depurando as minhas emoções, eu vou abdicando de muitas das minhas razões que são loucura, eu vou aprendendo que muitas das minhas justiças são vingança, que muito daquilo que eu chamo de a minha ética é a minha arrogância, que muito daquilo que eu chamo de meu direito é meu pecado, porque eu vou conferindo quem eu sou com o amor de Deus, com quem Deus é, com o Evangelho, com Jesus. O Evangelho é Jesus, Jesus é o Evangelho, e Jesus disse, eu e o Pai somos um, de modo que no que concerne ao homem, pensar em Deus é discernir Deus em Cristo, é saber como Deus pensa em Cristo, como Deus deseja a vontade dele para nós em Cristo, é saber como é o caminho de Deus para nós no Evangelho. Não existe dicotomia, não existe separação, tudo que é de Deus é de Deus. Aí quando a gente faz isso, as coisas começam a mudar dramaticamente dentro de nós. E a oração deixa de ser um e-mail, deixa de ser um telegrama, deixa de ser um SMS, deixa de ser um torpedo, deixa de ser um site, porque a gente mais ou menos usa a oração. A oração não é um instrumento. Você já notou como é que as pessoas falam? Que a oração tem poder. Aí então eu orei. Porque a vida não acontece num orar sem cessar. E porque não acontece num orar sem cessar, a oração é algo que a gente marca a hora para orar. A gente não ora o tempo todo no Espírito. Frequentemente a gente deve parar, se isolar, ficar em silêncio, desviar todo o processo mental de tudo e orar. Como quem faz amor. Para fazer amor a gente fecha a porta, a gente não fica gritando para o vizinho não ouvir, a gente busca recolhimento para ser discreto, a gente faz amor no secreto, a gente também ora no secreto, foi o que Jesus disse. Agora, orar e fazer amor tem que ser coisas meio semelhantes, demandam aquela dignidade, aquela cautela, aquela poesia, aquela alegria de fechar a porta, de silenciar tudo e mergulhar numa relação explícita de amor com o Pai. Agora, a oração como um processo contínuo é como o amor. Quando você separa um momento de oração e fecha no seu quarto e entre ora, é como quem faz amor com a mulher ou com o marido a quem ama. E a vida de fidelidade, de companheirismo, de amizade, de franqueza, de verdade, que a gente guarda em relação a ele ou ela, é a vida também equivalente àquela que a gente deve viver no amor de Deus, em fidelidade, em amor, de modo que a gente se mantém no outro, mesmo quando não está acoplado a ele. Mas se existe amor e verdade genuínos em nós, não existe essa dicotomia, tudo vai integrado. O outro viaja e a gente vai junto, hoje o outro está e nós não dizemos porque ele está, eu fico mais distante. Tudo vai se tornando uma coisa só, vão se tornando um. E assim é no casamento. E assim deve ser conosco. Como disse Paulo, Cristo e a igreja, nós e Deus, grande esse mistério, este é o vínculo. É para essa atitude de conjugalidade com o absoluto, com o infinito, com o ininterrupto,
que nós somos chamados a viver todas as coisas. Por que eu li aquele texto e estou falando sobre isso até agora? Porque o texto parece ser tão tópico, não é? Ele parece reforçar tanto essa ideia da oração forte. Porque Jesus vem passando de manhã e sente fome. Uma figueira cheia de folhas. Aí ele disse, se tem folhas é porque tem figos. Porque a figueira dá primeiro o figo, a folha vem depois. Repleta de folhas, está cheia de figo. E não me venha com aquela pergunta idiotada, de dizer, escuta, mas Jesus não era Deus, não sabia que a figueira não tinha figo, aquela palhaçada. Então, deixa Jesus ser gente, deixa Jesus ser humano, absolutamente humano e absolutamente divino. Como é que isso funciona dentro dele? É um mistério que nenhuma filosofia, nenhuma neurociência, nenhuma psicologia, nenhuma finitude consegue penetrar. Então, eu sou inteligente demais para entrar nesse alçapão das besteiras, entenderam? Então, não é falta disso, é que isso já ficou para trás na minha compreensão há milênios e anos-luz. Então, não me julguem pela shallowness, pela raseza do pensamento de vocês. Se é que alguém pensou raso assim aqui entre nós. Mas é só para esclarecer. Então, ele olhou ali para a figueira e disse, vou pegar um fruto. Aí chega lá, ela está só tirando onda. Tem uma figueira tirando onda. Está na passarela. Todas as outras figueiras secas, secas, secas. Só ela aparecendo ali naquela folhagem. As demais figueiras do Monte das Oliveiras sequinhas. E ela, figueira Bündchen na passarela, assim, tirando onda no fashion mall das figueiras, dos vegetais. Coisa maravilhosa. Aí Jesus disse, vou comer aqui, estou com fome, fica me oferecendo comida, eu vou comer. Foi lá pegar e não tinha nada, e ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. E eles seguiram. Quando é no dia seguinte, tem aqui um texto similar a esse, um sinótico desse aí, que diz que a figueira secou na mesma hora. Mas o de Marcos diz que foi no dia seguinte. Não importa. Isso aí é um lapso desnecessário. A figueira secou. A ponto de gerar em Pedro um susto. Porque era uma árvore frondosa, muito frondosa. Algumas são enormes. Precisamos, às vezes, de 2 homens para dar uma volta numa figueira grande, adulta. De grande que ela pode se tornar, e grossa, e ampla, farta, densa, nas suas folhagens, de modo que ela secou por inteiro da folhagem à raiz da árvore. Foi um choque, foi mais do que um raio caindo nela teria conseguido produzir. E Pedro ficou chocado com o processo que parecia uma espécie de secagem total, drenagem de toda a seiva. Toda a vida dela morreu, ela virou um pau do dia para a noite, só isso. E Pedro se perplexificou diante daquela observação. Aí disse, secou o Senhor. Por que Jesus imediatamente não falou sobre a figueira como uma simbolização de Israel, que é uma coisa que ele vai fazer mais adiante, em algumas ocasiões, contando parábolas desse tipo, para a mente dos discípulos entenderem a analogia? Não, ele ficou imediatamente contido ao que Pedro dissera na expressão do seu susto, da sua falta de expectativa acerca de que o que Jesus dissera viesse a se concretizar. Ele deve ter olhado para aquilo e deve ter dito, não, só um exagero, vai ver que a fome estava grande, ele falou isso, impensadamente. Ele não falou isso sério com a bichinha, não. Quando volta no dia seguinte,
aquela figueirona está toda seca, não tem uma folha, não tem seiva, secara até a raiz, virara um pau enterrado no chão, ali, ainda arraigada pela presença da plantação de suas raízes no chão, mas a tendência seria, com o passar dos tempos, que ela viesse a cair pelo desarraigamento, porque nenhuma raiz iria continuar viva para se prender ao chão, e as árvores, quando morrem mesmo, tombam. E Pedro viu que o que acontecera era o equivalente ao passar de décadas. Em 24 horas parecia o resultado de décadas, não só de falência gradativa da árvore, mas no que diz respeito à finalização total do processo de desarraigamento, de perda de vida. Ela não envelheceu, ela colapsou, secou, foi drenada. E ele chocou-se com isso. E disse a Jesus. Por isso a resposta de Jesus é esta. Tende fé em Deus, foi a resposta de Jesus a Pedro. Tende fé em Deus. Ele foi numa outra direção. Foi na direção bem tópica, que nos faz pensar que, do ponto de vista de Deus, considerando o que Jesus disse a Pedro, é como se quase todas as nossas orações nós não acreditássemos de fato no resultado que a gente está pedindo. Assim como Pedro não acreditou no resultado do que Jesus estava dizendo. Equivalência total. Assim como Pedro não acreditou no resultado do que Jesus falou, Jesus estava transferindo para nós e dizendo: vocês de fato não acreditam no que vocês pedem, dizem, afirmam e creem. E oração é um dizer, é um pedir, é um crer, é um viver da gente em Deus, é aquilo que a gente chama de convicção e de fé. Isto é oração. Oração sou eu, oração é você. Oração é aquilo no que eu digo crer. Oração é o que eu confesso. Oração é o que eu declaro como esperança. Oração é o que eu digo que tenho certeza, como coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Isto é oração. Oração é o que eu formulo objetivamente a Deus, tanto quanto é aquilo que eu formulo objetivamente como expressão de fé na vida, na existência. É a minha introdução consciente na vida, dizendo: eu creio, eu sei, será, por isto eu vivo, por isto eu falo, por isto eu declaro, e assim eu continuarei a viver. E Jesus está dizendo que existe uma desconexão total entre nós, a semelhança do que houve na mente de Pedro, entre o ouvir Jesus falar e assustar-se no dia seguinte com o resultado, é equivalente ao que acontece na nossa dissociação entre a nossa fé, a nossa confissão, a nossa declaração, o nosso dizer, o nosso falar, o nosso pseudo-esperar, e o que eventualmente aconteça. Se eu perguntasse aqui, alguns de vocês iriam me dizer que já se assustaram com algumas respostas à oração. Me levaram um susto até. Porque pediram, não creram, e Deus às vezes resolve nos dar um susto. Aí a coisa acontece quando o indivíduo começa a dizer: meu Deus, é verdade. Não é só para a gente ficar fazendo um rosáriozinho assim, um terço, aquela beatice de pedir, falar. Não é. Ele está aí, não está calado, ele intervém, está presente. Ele se manifesta. Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. É como um cara que volta para Deus e diz: Senhor, a oração que eu te fiz, tu atendeste. Ai, tu atendeste. Que maravilha. O senhor sabia que o senhor atendeu a oração que eu fiz?
Porque o nível da nossa imbecilidade é esse. A gente às vezes até diz, Deus, o senhor sabia que eu pedi e o senhor no dia tal, hora tal, aquele atendeu assim, viu? Estou lembrando só porque o senhor pode ter despachado, não percebeu, assinou uma rubrica assim, sabe? É o tamanho do nosso paganismo em processo. Aí Jesus diz, tem de fé em Deus. Não tem nada sendo jogado fora. Se eu falar, já é. Eu, quando falei que ela estava seca, tanto fazia se ela tivesse secado na hora, no dia seguinte, no ano seguinte, mas nunca mais iria nascer fruto dela. Nunca mais. E eu fui sabendo isto. Aí ele diz, em verdade eu vos digo, tudo quanto pedirdes em oração, crede que já recebestes. E assim será convosco. Não é com a gente antes de ser para a gente. Não é com a gente antes de se tornar em nós. Tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo, que mesmo se disserdes a este monte das oliveiras, arranca-te daqui, desplanta-te para o mar, assim será convosco. Se não duvidardes, se confiardes, assim será convosco. Se não surgir nenhuma dúvida, se no coração de vocês esse já foi um fato, porque a fé é certeza desses fatos que se esperam, é a convicção desses fatos que se não veem. Se existe essa fé que factualiza as coisas antes das coisas se tornarem, se existe essa fé que dá concreção ao abstrato antes dele se concretizar como realidade diante de nós, se existe em nós essa fé que torna o futuro em realidade presente para nós, não importando mais para nós onde quer que esse futuro venha se estabelecer, se no dia seguinte, se no ano seguinte, se no ano seguinte, na década seguinte, para nós ele já é. E esse é um assunto sobre o qual nós não temos mais dúvida. E o tempo não está em questionamento, nós dizemos, eu sei que já é. E Jesus disse, assim será convosco. Porque, sendo em nós, é uma questão de tempos, e só Deus sabe, na soberania dele, se será na hora, será no dia seguinte, na semana seguinte, no ano seguinte, na década seguinte, mas não importa mais o dia, a hora e o tempo, para mim já é. Eu tomei posse. E não duvido. Já recebi. Antes de que aquilo se materialize, eu já recebi. Eu já vi. Eu já sei. Eu já enxerguei. Não porque a coisa tenha se realizado, mas porque em Deus eu vi pela fé. Eu vi o invisível, eu vi o futuro, eu vi o que ainda não se materializou, mas em Deus já é. Eu já penetrei a dimensão das coisas que estão feitas, consumadas e estabelecidas. E eu creio, eu não estou pedindo um capricho, eu não estou pedindo a realização de uma banalidade, eu não estou pedindo uma maldade, eu não estou arriando um despacho, uma macumba, eu não estou querendo furar a fila, eu não estou querendo o mal de ninguém, eu estou querendo a graça de Deus sobre todos e também sobre aquilo acerca do que eu trago diante dele em oração, pedindo sempre a ele que a vontade dele seja feita, porque o meu olhar é muito limitado, mas no que diz respeito ao meu enxergar, ao meu perceber, ao meu discernir, se for uma coisa tópica, acerca da qual não haja um mandamento dizendo pedir isso ou fazer isto,
se estiver numa área onde não exista aparentemente nada que na minha mente me chegue com uma instrução específica sobre o conteúdo daquela coisa, ou seja, estando ela livre para o meu pensar, para o meu compreender das coisas à luz do Evangelho, e eu desejo pedir aquilo, porque eu quero ver aquilo acontecendo, eu peço, e peço com toda a confiança, sempre dizendo a Ele também com toda a certeza, entrega e submissão, de que eu sei que a vontade dEle é maior do que o meu olhar, e que Ele faça em relação àquilo o que seja o melhor. Mas isso não me poupa de ter a liberdade, não me priva de ter a liberdade de dizer a Ele o que eu quero, sabendo eu que o meu querer deve estar educado pelo amor, pela graça, pela compaixão, pela solidariedade, pela mente de Cristo, pelo Evangelho, pelo mandamento explicitado por Jesus, que condiciona o que deva ser o nosso pensar. Sabendo eu disso, eu pedirei apenas o que é bom e não o que é mal. Nada tendes, como disse Tiago, porque não pedis. Porque quando pedis, pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres, nos vossos caprichos. Senhor, quero tanto pegar aquela garotinha ali, mas ela tem um namorado, ele está indo viajar para um camping, seria bom se ele ficasse lá para sempre, e me dá uma chance de chegar, eu sou teu filho, ele é só um incrédulo. Ai, Senhor, me dá essa unção. Aí, Senhor, eu vou entrar amanhã naquela licitação, e eu sou teu servo, esse dinheiro na minha mão ia dar um dízimo maravilhoso, Jesus. Aí, olha só o que eu podia fazer por ti, Senhor. É melhor dar para mim do que dar para esses caras. Aí, vão gastar em devaneios, em viagens perdidas. Senhor, eu sou o cara, olha aqui para mim, amanhã lá, me abençoa. Não é assim que a gente vai fazendo? Assim, de maneira até burramente inocente, muitas vezes, idiotadamente distraída, mas esses mecanismos operam dentro da gente, esses privilégios de playboy celestial no coração de muitos de nós. E a gente chega com esse argumentinho para Deus em muitas áreas da vida. Até quando se vai orar por um cristão, a gente sempre acha que o leito do cristão tem a obrigação de gerar mais cura do que o leito onde está o chamado incrédulo. Tudo na cabeça da gente é cheio de parcialidade, doença. E porque eu sei que eu sou assim, ainda que eu queira algo que eu olhe à luz do Evangelho, do Espírito do Evangelho, do que a palavra de Deus me diga, e não veja nada que seja um absurdo, nem na coisa, nem nas minhas motivações, nas minhas intenções de utilização daquilo, de alcance daquilo, ainda que para mim tudo esteja alinhado e harmonizado, que me faça pedir, do ponto de vista da minha finitude, com toda a tranquilidade, o que eu estou pedindo, eu peço com essa tranquilidade, com esta convicção, com esta fé, com esta confiança, assumo que eu já recebi o que vem de Deus. E digo, Senhor, seja feito melhor, seja feito como Tu queres, porque eu não enxergo todas as variáveis. Mas daqui de onde eu estou, desse cantinho da minha finitude, a minha consciência está limpa, o meu olhar está harmônico e eu não tenho nenhuma dúvida. E existem horas em que, juntamente com isto, vem no nosso coração a convicção do Espírito de Deus, de que a gente tem que ser um intercessor daquela causa. A gente tem que intervir nela com a autoridade da nossa relação com Deus na vida. E a gente fala com Deus acerca da vida. Por isso é que se diz que agora em Cristo todos nós somos sacerdotes
de nós mesmos através do único sumo sacerdote que é Jesus, mas nós oferecemos a Deus orações, súplicas, petições com ações de graça, sabendo que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Todavia, existem ocasiões em que o próprio Espírito coloca dentro de nós aquela certeza de intercessão objetiva e tópica, do tipo que diga, não nasça mais fruto de ti, ou do tipo que diga, nasça fruto de ti, do tipo que seja completamente objetivo, explícito, claro, tópico em relação a coisas. De um modo ou de outro, seja como for o que Jesus diz no seu coração, não duvide. Não duvide nem quando você não saiba qual seja a convicção que o Espírito de Deus lhe dê sobre o melhor resultado para aquilo. Não duvide, não duvide. Saiba que o resultado é o melhor. Tome posse do melhor em Deus. Se você pedir algo tópico ou não, se você tiver uma convicção numa direção, peça. Mas tome posse do melhor em Deus. Não dê a Deus ideias finais, não tente fazer a arte final da oração. Deixa Deus fazer a pós-produção toda. Mesmo quando você chegar com uma convicção muito clara, tome posse. Sem perfeccionismos de resultado, tome posse. Sabendo que já está feito. Eu posso não saber como será, nem o tempo, mas sei que será. Sei que será o bom, o melhor, o justo, o verdadeiro. Sei que será. Não duvide no coração. E assim será convosco. Aí Jesus, de repente, no meio dessa coisa, diz, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoai. E o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, nem tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. O que Jesus está ensinando para nós aqui? Só para eu concluir em 5 minutos. Primeiro, gente, é que, de fato, não basta haver fé para que o meu processo de orar se efetive diante de Deus. Eu posso ter toda a fé do mundo. Posso ter aquela fé quase obstinada. Posso ter aquela fé tenaz. Posso, num mecanismo de ousadia e intrepidez do meu coração, achar que eu honro a Deus com a minha atitude kamikaze de dizer, eu vou contigo e me arrebento todo, mas isso vai acontecer, como eu vejo muita gente fazendo, sem consciência, sem amor, sem entendimento, mas é na obstinação que a determinação de fé deles funciona. É uma fé muito carnal, muito mental, é uma fé obstinada, é uma fé que não nasce das raízes do amor de Deus em nós e da certeza de Deus. É uma fé que é muito produzida, muitas vezes, por uma certa arrogância humana, ou intrepidez apenas humana, ou uma valentia humana que pretende colocar Deus contra a parede para Ele me ajudar, como se Deus fosse zeloso de sua própria reputação, dizendo, bom, já que Ele me encalacrou tanto, declarando tudo isso a meu respeito, deixa eu resolver esse negócio, senão eu vou ficar mal. Tem gente que trata Deus nessa perspectiva. Mas essa fé pode ser como ela for. Pode ser desde a fé mais carnal e intensa, ou mais
sistematizada em relação a qualquer que seja a construção que a gente faça e diga, por isto eu creio em Deus. Mas se ela não for plantada no chão do amor, da compaixão, da graça e do perdão, ela não realiza nada. Por isso é que depois de dizer, tende fé em Deus, não duvidem, se vocês pedirem, creiam que já receberam e assim será convosco. Jesus vem e diz, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoai. Se tendes, perdoai. Porque do contrário, meu amigo, nada vai acontecer na sua vida. Não há absolutamente nada que você peça a Deus. Não há nenhuma boa causa que você apresente diante de Deus. Não há nenhum bom motivo de oração diante de Deus. Não há nenhuma genuinidade espiritual diante de Deus em relação ao coração que pretenda ter vida com Deus, advogar causas divinas diante de Deus, apresentar situações em relação às quais ele tenha compaixão, ou tenha boa intenção, ou tenha intensidade, ou tenha ousadia, ou tenha coragem. Se no meu coração eu tenho alguma coisa contra alguém, não perdoei. Essa fé me deixa tão seco quanto a figueira. Cuidado para que no seu ato de orar você não seque. No fim de tudo, esta é a parábola de Jesus para nós, que dizemos que temos fé em Deus, tendo no coração alguma coisa contra alguém. O que Jesus está dizendo é, ninguém tem fé em Deus quando tem alguma coisa contra alguém. Porque todo aquele que de fato tem fé em Deus, deixa de ter alguma coisa contra alguém. Ter alguma coisa contra alguém é reter acerca de alguém um tipo de atitude de impressão, fazendo com que essa pessoa conviva conosco no dia a dia e a gente a mantenha isolada e afastada, habitando um continente de inacessibilidade em relação a nós, porque o nosso coração tenha se bloqueado para ela. E aí, eu seco como a figueira. Aí a minha oração é um amaldiçoamento de mim mesmo. A minha oração ao Pai é um reforçar diante de Deus do meu cinismo. Eu estou achando que o Pai Celestial é Pai apenas meu, não é Pai de todos. É um Deus que é acionado por mim e que não é de si mesmo. Não é aquele em quem eu existo, juntamente com todas as demais criaturas. Eu reduzi a um servo da intensidade daquilo que eu chamo minha convicção. E que serve só a mim, só para mim, e tem a ver apenas com o meu egoísmo, e que eu creio que possa se vincular e possa se expressar através de uma vida que não esteja reconciliada em amor, no coração, com todos os seres humanos, perdoando de quem quer que seja qualquer coisa, ainda que sabendo que certas pessoas eu preciso tomar cuidado em alguma coisa ou em outra, ou descobrindo que algumas são perversas o suficiente para que eu não passe pelo caminho delas, porque elas são danosas, mas no meu coração elas precisam estar absolutamente absolvidas. Em mim não existe inferno para elas. Em mim não existe purgatório para elas. Em mim não existe penitência para elas. Em mim não existe punição para elas, nem sentença para elas. Eu não sou o juiz delas, eu não exerço justiça contra elas, eu não dou ideia a Deus de nenhuma justiça sobre elas. Elas estão perdoadas, absolvidas. Os cuidados que eu tenho que ter
dizem respeito apenas à minha sabedoria de relacionamento, mas no meu coração tem que estar tudo limpo e tem que estar tudo dentro da proporção. Um mosquito é um mosquito, um camelo é um camelo, um assassinato é um assassinato, um tropeção é um tropeção. Cada coisa tem que ter as medidas da proporção, mas no meu coração todos estão absolvidos. Todos. Do contrário, não ore mais. Não faça mais nada. Sem perdão, pare tudo. Pare tudo. Diante de Deus, pare tudo. Sem perdão, tudo se dessignifica para Deus. Sem perdão, tudo não é para Deus. Porque o Deus é o Deus da graça, do favor, do perdão. Quantas vezes você acha que você foi perdoado por Deus hoje? Você não precisa ter pedido perdão a nada, porque a maioria das coisas que a gente faz, a gente nem se toca. São idiotices que a gente pensa, são coisas que a gente fala. Meu Deus, nós somos uma nojeira. O que a gente guarda, as nossas justicinhas, as nossas razões, nós somos muito, muito, muito nojentos. E nem nos tocamos. A gente sai por aí, levanta o braço assim, ó, um CC danado, no santo dos santos. Ah, aleluia, o cara está lá. É um CC espiritual, mas ele não sente. Sabe? Tem anjo assim, ó, fazendo companhia espiritual para a gente. Pô, cara, se toca, rapaz. Fica Gabriel falando fino. Ô, rapaz, se toca. Estou aqui, mas não exagera. Pelo amor de Deus. Vai escovar o dente, toma óleo, tudo danado, rapaz. Olha o que sai da tua boca. Pelo amor de Deus, o teu pensamento, meu. Pelo amor de Deus. Mas a gente não sente. A relação de Deus conosco é dar. Tudo que existe, existe por dádiva, por graça. Big Bang, como a gente hoje resolveu apelidar esse momento de singularidade universal. É graça. Bóson de Higgs, que é a mais recente descoberta das partículas subatômicas. É graça, o bóson de Higgs é graça. Sem bóson de Higgs não há transferência de matéria para os outros entes subatômicos. Graça. Tudo é Deus dando. Por isso se diz que o Cordeiro de Deus foi imolado por nós antes da criação do universo, porque todo ato de criar é um ato de doar, de entregar, de parir, de tirar de si e botar para fora, e botando para fora. Deus é o Deus da graça. Graça e perdão é a expressão divina de graça no coração da criatura, que, tendo sido perdoada, abraça e acolhe o perdão que recebeu. E por isso, perdoa sempre. Quem quer ser sempre perdoado por Deus, perdoa sempre o próximo. Sempre. Quem quer fluxo ininterrupto de Deus consigo na vida, não deixa nada ficar no coração bloqueando a interpretação da gente sobre o próximo. Perdoa logo. A gente sabe quem ele é, os pecados que ele tem, as malícias que carrega, as fraquezas que tenha, mas isso é só o que a gente já enxergou, a gente percebe e se acautela em alguma coisa, vê se pode trazer algum prejuízo para a nossa vida ou para a vida de alguém e anda com certo discernimento e tato, mas ele ou ela, para nós, estão completamente perdoados. Eu só estou exercitando agora a sabedoria, não é mais uma reação do meu coração contra ninguém em mim. Todo mundo tem que estar perdoado. Do contrário, pare com tudo mais. Vá para casa. E nem adianta ficar dizendo, eu tenho toda a fé do mundo, porque essa fé é fétida diante de Deus. É uma fé tida, é fétida. Ela não realiza nada. Ela só realiza a nossa arrogância e o nosso anestesiamento diante do Senhor.
É essa atitude de graça que perdoa sempre, que realiza no meu coração a confiança no amor de Deus. Preste atenção nisso. É esta atitude de graça em mim que perdoa sempre, é que transfere e volta e retroalimenta no meu coração a consciência sobre a fidelidade do amor de Deus por mim, porque é a certeza da fidelidade do amor de Deus por mim que me faz pedir e não duvidar. E eu só peço e não duvido porque eu estou afirmando pela minha fé, quando perdoo, a certeza de que se eu, que sou tão relativo, perdoo, posso crescer dia a dia na confiança também de que o Pai que é absoluto perdoa sempre. Mas quando no meu coração eu não perdoo os meus irmãos na relatividade do que fizeram com respeito a mim, instala-se dentro de mim a mesma dúvida, porque mesmo por mais esquizofrênico que eu queira ser, separando de Deus da totalidade da minha vida, o meu espírito não sabe fazer essa dicotomia, e aí eu começo a relativizar o amor nos meus vínculos, não perdoando pessoas. Se eu relativizo o amor nos meus vínculos horizontais, eu relativizo a percepção e o entendimento do amor no meu vínculo com Deus. E porque eu aqui não perdoo alguém, eu começo a duvidar de Deus em relação a qualquer outra coisa, porque a minha consciência não terá paz para confiar, para sossegar, para descansar, para crer, para saber e para tomar posse. De modo que o que está aqui instalado não é uma arbitrariedade do mandamento de Jesus no meio de um processo, é algo que faz uma lógica psicológica e espiritual absoluta com a constituição de quem nós somos. Perdoe. Tem alguma coisa contra alguém? Não importa o que seja, grande ou pequeno, perdoe. Do contrário, desista. Perdoe ou desista. Mas se o seu coração perdoa, não duvide. Crê que já recebeu. Porque a gente recebe na medida do que a gente dá. Você perdoou de fato? Foi de fato que você perdoou? Você vai receber de fato. Não perdoou de fato, não vai receber nada de fato. É simples assim. Ou vocês não conseguem ver a lógica espiritual do ensino de Jesus? Perdoou completamente, vai receber completamente. Perdoou de fato, vai receber de fato. Age com graça na realidade será abençoado com graça. Naquilo que pode, realiza, ou seja, eu posso perdoar, eu perdoo. Aproxima-se de Deus com a mesma confiança, sabendo que o que Ele pode fazer, Ele fará. E Ele pode tudo. Se eu me tornar Deus na minha relação com o próximo, perdoando, sabendo que eu sou objeto de perdão todo dia e transferindo esse perdão, isso faz crescer em mim essa certeza descansada, que se reafirma todo dia, vinculadamente ao fato de que eu estou exercendo graça para com os outros. Esta mesma graça está sendo reforçada, estabelecida, crida e apropriada por mim, e eu duvidarei cada vez menos, eu titubearei cada vez menos, porque no âmbito do que me concerne, eu tenho exercido divindade de perdão para com o meu próximo, e o Pai que está nos céus exercerá toda a sua graça, que Ele exerce unilateralmente em nosso favor, mesmo quando a gente não pede, quanto mais considerando que agora, perdoando e perdoadamente, nós pedimos a Ele, Ele fará conosco muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Vamos ficar em pé, vamos orar. Gente amada, vamos dar as mãos uns aos outros para impedir a saída
para fechar, para fazer um bloqueio, um corta-luz. Deixa a Négia passar para lá e o Sávio para cá. Vocês entenderam o que lhes foi dito? Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu bastante, diga amém forte. Amém. É assim que é. Não se enganem, não esqueçam nunca mais o que eu lhes disse, porque eu lhes disse, mas eu lhes disse o que Jesus ensina. Então não esqueçam, é a palavra de Jesus. É assim que é, e não será de outro modo. Não se enganem. Está bom, meus amigos? Espero no Senhor Jesus ter sido útil a vidinha de cada um aqui, para o resto de suas existências. Amém. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.